Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Talvez você ache que é um exagero da minha parte, mas eu preciso te alertar. Mãe, não coloque seus filhos para dançar músicas sexualizadas. Mãe, não poste fotos dos seus filhos com poucas roupas nas redes sociais. Essas são atitudes que hoje você pode banalizar, achar que não tem importância, mas serão um prato cheio se caírem nas mãos erradas da pornografia infantil. A criança, ela é muito vulnerável, mãe, porque o seu cérebro, ela está em desenvolvimento. Então, a maioria das coisas que essa criança aprender e ver vai se fixar com muita facilidade na cabecinha dela. E é por isso que nós precisamos intervir, apurar, avaliar os conteúdos que essa criança tem acesso. Cenas sensuais em novelas, letras de música, termos hiperpejorativos relacionados à sexualidade e até mesmo o ato sexual em si. E também precisamos falar daquelas brincadeirinhas, né, que as pessoas insistem em achar inocentes sobre namoradinhos da criança. E isso está mais perto do que a gente imagina das nossas crianças. Muitas vezes está na televisão da sala de casa, no rádio do carro, nas piadinhas de um tio, né? Na telinha que está bem ali, na palma da mão da criança e você não está vendo. E essa exposição toda, super prematura, relacionado também a outros estímulos, né, que a gente chama inclusive de erotização precoce. E mãe, é muito importante que você esteja consciente dos riscos que a erotização precoce apresenta para o seu filho. É importante a gente entender que a sexualidade é algo natural do desenvolvimento humano e também faz parte da criança. A criança vai ter ali uma faixa etária em que ela vai prestar atenção no seu corpo, ela vai perguntar, ela vai querer saber como funciona, né? Mas para os pequenos, isso vem como uma forma de curiosidade espontânea, porque realmente ele passa a se reconhecer no seu próprio corpo, né? E também é importante ter um diálogo aberto com os pais nessa fase de desenvolvimento, para que isso aconteça de uma maneira saudável e natural. Mas o que não é natural, mãe, o que é bem diferente dessa sexualidade é quando ocorrem esses estímulos externos, né? Só que isso é incompatível com a estrutura da criança. E isso nós chamamos de sexualização precoce. Essa ação a gente entende, né, como uma certa adultização da criança, que é quando os terceiros, né, pessoas próximas do círculo familiar, ou amigos, ou até mesmo conteúdos, né, que a criança acessa, trazem essa conotação sexual para elementos do universo infantil, ou então tornam elementos adultos e relacionam a sexualidade, né, de objetos de desejo para os pequenos, por exemplo, como roupas mais sensuais para as crianças. Eu quero que você entenda que a criança, ela é a parte mais vulnerável. A criança, ela precisa primeiro passar por uma maturação, né, do corpo, da mente, para entrar em contato com esses elementos, né? Porque a nossa sexualidade, ela tem a ver com a nossa própria criação de identidade. Então, tudo isso pode bagunçar, pode deturpar a forma como a criança vai compreender a si mesma. E não é bonitinho criança beijando na boca de criança. Não é bonitinho criança rebolando no TikTok como nós temos visto. Se atente, mãe, a esses sinais de adultização dos seus filhos, da sua filha. É muito importante você precaver, porque existe, né, pessoas, infelizmente, que se aproveitam dessa situação. Existe um mercado para isso, né, que é o mercado da pornografia infantil. E você pode estar colocando seu filho em risco de abuso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu quero te dar uma dica muito boa. Cuidado com os filmes ou conteúdos inadequados para a idade. Assista esses conteúdos primeiro antes de passar.
Porque não adianta nada você ser surpreendida e depois você tirar no meio da cena. Isso porque a cena que passou, aquele som, tudo isso chama a atenção da criança e desperta as suas estruturas relacionadas à memória e também intelectuais. E essa curiosidade, quando ela é aguçada, a criança ela vai tentar compreender, ela vai tentar passar pela brincadeira. E aí ela acaba dialogando ou ela pode tentar reproduzir o comportamento. E é justamente nesse processo de reproduzir que a criança passa a inserir aqueles gestos em suas brincadeiras, no seu cotidiano. E isso cria uma margem enorme para que a criança fique desprotegida quando surge uma pessoa mal intencionada em relação a ela. O mundo da criança é uma novidade. A sua cabeça ainda é tão fresca, ela não compreende às vezes que aquilo não faz parte do universo dela, que aquela ação ela não é adequada para a idade. E é por isso que ela fica mais vulnerável a sofrer uma violência ou um abuso sexual por parte de pessoas que podem justamente se aproximar com essa intenção. O que dificulta mais ainda o cenário é o modo como a nossa cultura lida com a sexualidade. E infelizmente, eu tenho que dizer que a gente vive numa sociedade onde a erotização ela tá à flor da pele. Em determinado momento, meninas e meninas vão prestar atenção na própria sexualidade, como eu já falei. Só que isso é normal, né? Existe uma faixa etária em que é esperado esse comportamento. Mas o que a gente vê hoje na sociedade é que as crianças manifestam, né, esses lados eróticos muito mais cedo. Então, o que eu percebo é uma valorização muito forte dessas características. Falam que a criança é mais adiantada, né? A percepção é que é uma criança mais interessante. E isso você pode ver no aplicativo do TikTok ou em outros aplicativos de vídeos, né? Como os próprios pais muitas vezes estimulam a criança a dançar uma musiquinha que está em alta, a fazer gestos obscenos ou até mesmo mostrar partes do corpo que são partes íntimas, partes que precisam ser preservadas, né? A criança não entende muitas vezes que essa atitude ela pode colocar ela mesma em risco. E os pais estão sendo coniventes. Os pais estão permitindo, estão achando que não tem nada a ver. Um sinal de alerta é que talvez você possa ter percebido já comportamentos atípicos do seu filho, mas você está com medo em relação aos conteúdos ou situações que ele já pode ter vivenciado. Mas calma, é preciso muitas vezes que você tenha uma opinião, uma avaliação profissional para você entender o que está passando, né, na cabeça da criança ou também do adolescente. A base sempre deve ser o diálogo com os pais. Mas sim, alguns comportamentos podem ser sinais de alerta de que está na hora de procurar ajuda. O primeiro alerta é a timidez excessiva. A criança ela pode querer ficar até mais reclusa. Às vezes, ela teve um contato, né, com conteúdos apresentados por colegas na escola, ou pode ter sido abordada por uma pessoa. E nesse caso, é importante você olhar o celular da criança, caso ela tenha. O segundo sinal é quando a criança ela apresenta um distanciamento, quando você vai demonstrar afeto para ela, né? Então, dependendo do tipo de contato que a criança teve, essas demonstrações de afeto podem ser levadas para o lado da erotização. E isso traz certo constrangimento, a criança fica com vergonha. Em alguns casos, esse contato também pode criar uma repulsa em vez de gerar uma curiosidade, e você precisa estar atenta a isso. Afinal, as vítimas de abusos sexuais, elas costumam manifestar alguns sinais, que são mudanças físicas, mudanças sexuais, no comportamento na escola, e isso pode apontar a existência de algum tipo de violência. E cada criança, ela vai reagir de uma forma a essa violência sexual.
Mas sim, existem alguns parâmetros, alguns indicativos bem comuns, que quando a gente analisa em conjunto, serve como um alerta para nós. Essa análise e interpretação desses sinais precisa ser de uma forma em conjunto, tá? Não pode ser de uma forma isolada. Eu não estou falando aqui que toda criança que apresenta um comportamento sexualizado, por exemplo, quer dizer que ela foi vítima de um abuso, tá? Pode ser que ela esteja só descobrindo o próprio corpo ou tenha entrado em contato, né, com esses conteúdos que não são próprios da idade. Agora, se a criança ela possui uma mudança comportamental em várias áreas da vida dela, né, na escola, com a família, eh, essa criança se retraiu de uma forma muito brusca, talvez ela possa ter sido uma vítima de algum tipo de violência. Existem sintomas físicos, alertas, né? Como, por exemplo, roupas rasgadas, manchas de sangue, dificuldade para caminhar, dores nas partes íntimas, hematomas, infecções. Já as mudanças comportamentais que você poderia observar é xixi na cama, aversão a contato físico, choro excessivo sem motivo aparente, mudanças alimentares, agressividade, tristeza profunda. E as mudanças na parte sexual é uma masturbação frequente, apresentação de comportamento muito sexualizado também. Na escola, queda ou aumento excessivo e pontual na frequência, pouca ou nenhuma participação nas atividades escolares, dificuldades de aprendizagem, apego muito grande a uma figura de proteção como um professor. Mãe, o papel da família, o seu papel como mãe, né, ou de um cuidador na escola e de toda a sociedade é proteger os meninos e as meninas. Nem sempre a gente vai conseguir impedir deles escutarem músicas, letras impróprias, né, ou ver coisas inapropriadas. Às vezes isso vai ser inevitável, mas o que a gente deve fazer é não alimentar essas ações, construir um diálogo, né, para que eles saibam e aprendam sobre o que viram e ouviram. É muito importante a gente preservar a saúde da criança e guardar os seus direitos. Isso é lei e é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E se esse conteúdo gratuito ele te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreva também no nosso canal e saiba que eu tenho um curso também completo sobre educação infantil. Caso você tenha interesse, basta clicar no link da descrição. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.